boa tarde, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de todos nós, de quem está aí acompanhando esta live, de quem ainda vai visualizar. A pedido da Renovação Carismática Católica da nossa Diocese, estou aqui para fazer essa live para vocês, partilhar um pouquinho da Palavra de Deus, né? Um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus, né? Então, eu me chamo Mariana, né? Tenho 28 anos de idade, sou casada, vai fazer 5 anos agora em maio com o Wesley, né? Graças a Deus, o nosso matrimônio nós temos 3 grandes bênçãos, que é a Maria Tereza, de 3 anos, o João Paulo, de 2 anos, e agora o João Felipe, de 3 meses. E com muita alegria estou aqui, né? Eu e meu esposo, para este tempo, nós temos um chamado, né, novo, que é um chamado de fundação, comunidade, civilização do amor, uma comunidade nova aqui na Diocese de Taubaté, na cidade de Taubaté. E eu e ele somos os fundadores da comunidade, né? Fundamos essa comunidade de família, a pedido do próprio Espírito Santo, né? Que é o carisma, quem derrama é o Espírito. E estamos nesse trabalho. O carisma da nossa comunidade é através, né, da experiência do batismo no Espírito Santo, nós levarmos toda a humanidade a fazer uma comunhão com a Santíssima Trindade. Através de uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de que nós possamos ser um só em Jesus, né? Um só com Deus, a Santíssima Trindade, com esse Deus maravilhoso. Seja bem-vinda, Karina, Luiz, Ricardo, toda a família, nossos membros aí da comunidade Civilização do Amor. E atrasei um pouquinho porque nós estávamos, acredito que não só eu, como vocês também, né, que vão assistir, que estão assistindo essa live, estavam assistindo, né, a bênção do Papa Francisco, né, para esse tempo tão preciso, né, a bênção desse doce Cristo na Terra. E aproveitando, né, esse gancho do Papa Francisco, eu resolvi pegar a passagem do Evangelho de São Marcos, a mesma passagem que ele agora meditou nessa bênção, né? E quero convidar você que está com a palavra de Deus aí a pegar a sua palavra comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, nos versículos 35 em diante, tá? Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. E em meios, né, irmãos, de tanto caos, nós encontramos o oásis da palavra de Deus, da presença de Deus em nossas vidas, através da própria palavra dele, né, aquilo que ele deixa para nós. Então, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras para a nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom, irmãos e irmãs que estão acompanhando, sejam bem-vindos então a essa live mais uma vez, né?
Bom, falando um pouquinho, bem brevemente, sobre essa reflexão, sobre este dia que nós estamos vivendo, esta bênção que nós recebemos, que o mundo inteiro, a humanidade inteira recebeu, né, do Papa Francisco. Essa bênção, né, da parte de Deus mesmo, para que esse vírus possa se acabar, né? Mas muito mais que isso também, né, o vírus de toda a maldade, né, todo o pecado. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, aqui o Senhor ele vem nos dizer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, não apenas para os discípulos naquela época, né, em que viveram da tempestade acalmada, mas a gente sabe que a palavra se atualiza ao nosso contexto também. Então é importante a gente trazer para nós esse momento, onde nós achamos muitas vezes que os discípulos são sem fé e muitas vezes nós também não temos fé, né? Ou quando é para termos momento de nós realmente testemunhar a nossa fé, nós não testemunhamos. Então, essa palavra de Deus, né, ela nos convida a acreditarmos, a confiarmos em Deus, a confiarmos toda a nossa vida, todos os nossos projetos, o nosso ser nas mãos de Deus, né? Eu acho engraçado, interessante, porque assim, Deus, o maior dos milagres, né, de todos os milagres, foi o fato de Deus ter se encarnado, ter se tornado uma pessoa, se encarnado no ventre da Virgem Maria. E como ele era Deus, como ele tinha uma ligação direta com o Pai, com a Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, Jesus ele muitas vezes desafia as leis da natureza, né? As leis da física. Jesus ele desafia a lei das físicas, porque não só Jesus, mas a gente vê na história dos santos, ao longo da história de todos os santos, ao longo da história da igreja, nós vemos assim santos bilocando, né? Santos levitando. Nós vemos tantos outros milagres eucarísticos, né? Enfim, Padre Pio, Santa Faustina Kowalski, Santa Giana, Santa Gema e tantos outros santos que desafiam, né, as leis da física, as leis da natureza. Mas eu acredito que nenhum desses milagres, né, em que esses santos fizeram pode se comparar ao milagre de um Deus ter se encarnado no ventre de uma mulher, de uma humana, de uma bem-aventurada, de uma feliz mulher. Essa que para nós transpassa todas as outras criaturas já criadas na face da terra, que é a Santíssima Virgem. E então, é da própria natureza de Jesus desafiar as leis da física, né? Justamente por ele ter essa santidade, ele ser o próprio Deus e ser, né, conjunto com a Santíssima Trindade, criador de todas as coisas, porque ele também estava no princípio, assim como a gente vê no Evangelho de São João, a gente vê aqui, nesse momento, esse Deus tão maravilhoso que desafia as leis da natureza a acalmar uma tempestade, a silenciar os ventos. Porém, uma coisa também me chama muita atenção é esse medo dos discípulos, né? De muitas vezes confiar. É um medo de confiar, sabia? Não é um medo simplesmente por causa da tempestade de ter sido acalmada, mas é um medo de se confiar, de se lançar, né? Na fé, se lançar, de entender que ali com eles estava aquele que criou todas as coisas. Aquele que fez o mar, aquele que fez aqueles ventos que estavam soprando, aquele que fez aquelas águas agitadas. Então, eu vejo assim que a humanidade nossa, aquilo que é natural nosso, se encontra com aquilo que é sobrenatural, né? O natural de Deus. Então, Jesus que é esse sobrenatural, que ao mesmo tempo mostra pra gente uma parte desse evangelho que desafia as leis da física, a lei da natureza, as leis da natureza, nós vemos ao mesmo tempo a humanidade tão medíocre e miserável dos discípulos, né? A nossa fraqueza humana. Quando essa fraqueza humana se encontra com esse sobrenatural de Deus, né? Com esse desafiar de Deus de ser acima daquilo que é o ordinário,
há de verdade uma mudança de vida, né? Uma mudança de pensamento. Veja, os mesmos discípulos que perguntaram para Jesus, né? Não te importa que pereçamos, não te importa que morremos. São os mesmos discípulos que após essa manifestação da glória de Deus, desse milagre de Deus, são aqueles que no final perguntam, ficam assombrados e perguntam, né? Quem é este que até o mar acalma, né? Que até os ventos falam para se acalmar. Quem é este? E já conheciam Jesus. Então eu tomo para mim essa passagem que realidades que desafiem e que nos façam lembrar que somos humanos. Quando nós estamos no abismo, diante da morte, quando nós nos deparamos com uma situação de morte, eu prefiro pensar, e a minha fé me faz pensar assim, que Ele está me levando a ter uma experiência com Ele. Quando tudo tá calmo, é aí que a gente tem que ficar preocupado, né? Recentemente pedi orientação para um padre e ele me ajudou muito nessa situação falando isso. Quando tudo tá calmo, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque é sinal de que talvez a gente não esteja fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós nos encontramos muitas vezes numa situação de risco, numa situação de perigo, pode ser que aí esteja o agir de Deus, que esteja querendo nos levar, nos tirar da comodidade, nos levar para a sua vontade, para aquilo que é a sua intimidade com Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já para encerrarmos este momento de breve reflexão, eu quero convidar você a se desafiar, a se abrir a esse desafio. Você topa ser desafiado? Você topa agora aceitar esse desafio da parte de Deus? Será que você está preparado para se lançar no novo? Será que você está preparado numa situação de risco? Será que a sua fé pode ser provada e testada numa situação de risco? Será que você verdadeiramente daria o seu testemunho de cristão numa situação dessa? Veja o que a gente vive hoje. E não é um desafio, não é um convite ao extraordinário, não é um convite a abrirmos os nossos olhos e vermos, enxergarmos o milagre acontecer? Para mim é um convite. E acredito que para você também seja um convite da parte de Deus. Abre os seus olhos espirituais. Deixa as escamas de lado, jogue fora essas escamas. Deixa o Senhor te mostrar algo novo, um milagre, um novo horizonte, um novo eu, um novo homem, uma nova mulher que está aí prestes a nascer. Faça essa experiência com o amor de Deus, faça essa experiência com o próprio amor que é o Espírito Santo. E que nós todos possamos, nesse novo tempo, que se iniciar hoje, através dessa bênção do Papa, dessa bênção do próprio Cristo aqui para nós na Terra, que nós possamos enxergar os milagres acontecendo no nosso dia a dia. Que nós possamos enxergar o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.